Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma livezinha maravilhosa pra você. Ó, eu já quero que você suba aí no chat fazendo um favor, e se você tá vendo essa live depois que ela terminar, já vai colocando hashtag eu vou, hashtag eu vou. O que significa essa hashtag? É uma hashtag que a gente começou a adotar agora. Todos os professores que fazem parte do grupo Termine Seus Estudos e que tem os seus canais pessoais também, como o Português Fácil, que é o meu canal pessoal, nós vamos trabalhar com essa hashtag por quê? Porque todos os anos, muitos alunos perdem o prazo da inscrição, né? Perdem o prazo da inscrição e aí a inscrição já está chegando, tá? É a partir do mês de maio, lá no finalzinho de maio, dia 22. Então, eu quero e preciso que você comece em todos os vídeos, todas as redes sociais, quando você printar esse vídeo também colocar lá no story. Pô, printou, tá participando da aula, coloca hashtag eu vou e que essa hashtag também faça parte da sua vida. Por que é importante que essa hashtag faça parte da sua vida? Porque se isso fica na sua cabeça, hashtag eu vou, filho, é um compromisso que você tem com você mesmo. Porque a prova ou o certificado só vai vir, a prova só vai dar certo se você for. O primeiro passo é você ir para a prova. Você querer ir para a prova, se comprometer a ir para a prova. O resto, meu filho, pode chegar lá e pode ter certeza que a gente vai dar conta aqui, tá? Eu, como professor, eu garanto o seu sucesso se você for na prova, tá? Depois o resto é só pôr em prática aquilo que a gente aprendeu nas aulas, mesmo que com muito medo, mesmo com muita ansiedade, mesmo com insegurança, eu garanto, vai dar certo sim. Combinado? Beleza? Tamo junto? Então, bora lá então. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da redação. Já faz por favor que eu esqueci, né? Já vai colocando aí, olha só, hoje tem gominhas aqui. Enquanto eu pego uma gominha verde para simbolizar o hashtag eu vou, fala para mim de onde você está falando. Coloque aí nos comentários a sua cidade, tá? E quem está assistindo a live pela primeira vez, coloca, tipo, minha primeira vez, coloca um eu aí para eu saber que é a sua primeira vez aqui na live, tá? E as demais pessoas aí, pode ir colocando, igual o povo já está colocando a cidade, coloca a cidade aí para mim, que eu gosto de lendo e vendo, e se você está vendo gravado depois, coloca nos comentários. Uma gominha. Para representar, você que não sabe a metodologia, a goma verde representa as questões fáceis do Enseja, é as fáceis que a gente tem que acertar, tá? Aproveita e se inscreva no canal, ajude o canal a bater aí 500 mil esse ano. Tá? Eu ia falar hoje. Esse ano a meta é chegar a 500 mil, a gente tá com uns 300 e poucos mil aí, até hoje uns 370, se eu não me engano. Pô, vamos chegar até o fim do ano com 500 mil inscritos. Então, para isso é fácil, é só você clicar no se inscrever aí. E a gente sempre recomenda aqui que você tem que ativar o sininho, por quê? O YouTube ele entende que aquele conteúdo é importante para você quando você começa a interagir com o vídeo. O que é interagir com o vídeo? Se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar aí no chat, ou comentar depois se você está vendo gravado, colocar qualquer coisa. Porque tem gente que fala assim, professor, eu não recebo as notificações. É porque às vezes você é inscrito em vários canais, tem várias formas que o algoritmo usa. Então é importante que você faça o seguinte, escreva bastante coisa, curta bastante coisa do canal, porque o conteúdo aqui é de graça. Só que eu preciso que você ajude também ao canal crescer e que essas notificações cheguem até você. Beleza? É isso. Vou comer mais uma verdinha aqui porque eu gostei. E aí a gente vai falar hoje sobre o quê? Nós vamos falar sobre o meio da redação, ou seja, sobre o segundo e o terceiro parágrafo da dissertação. Se você não assistiu a aula de introdução, volta aqui. Toda quarta-feira está tendo live. Então vai na live de quarta-feira passada, tá? Vai nos vídeos, fazendo favor, você vai ver lá aula número 3, tá? Aula número 3 de redação. E aí você vai ver a introdução, tá? E se você não assistiu a 2 também, aproveita e assistir depois, tá? Mas a introdução está na aula número 3, beleza? Bora lá então? Pode pôr a pedra na tela. Seguinte, enquanto eu mastigo aqui. Anote aí, segundo e terceiro parágrafo. Beleza? Então nós vamos fazer
agora o segundo e o terceiro parágrafo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter contato é com a receita. Lembra do acorda, menina? Ana Maria Braga, ó. Acorda, menina. Tá? Nós vamos ter que ter contato com a receita da redação. O que que é isso? É como fazer. É o modo de preparo. Tá? Então, como que eu faço o segundo e o terceiro parágrafo? Você tem que ter uma consciência de que o segundo e o terceiro parágrafo, eles são iguais. Então, eu tive a introdução, eu tive a receita da introdução, mas o modo de preparo do segundo e do terceiro parágrafo é igual. Ou seja, do mesmo jeito que faz o segundo parágrafo, você faz o terceiro. Do mesmo jeito que você faz o segundo, você faz o terceiro. Só isso. Combinado? Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Então nós vamos aprender o seguinte, ó. Quando você começar o seu segundo parágrafo, você vai usar uma palavra de ligação. Palavras de ligação. Glória a vós. É isso aí, tá? Então não esquece. Palavra de ligação. Então você vai começar o seu parágrafo com uma palavra de ligação. Qual palavra, professor? Já vou falar. Mas por que que existe essa palavra de ligação? Porque você veio da introdução e você vai para o segundo parágrafo. Ou seja, você precisa emendar as duas coisas, tá? Eu sempre falo de camiseta. Então aqui eu tenho, ó. Opa, o que é que está unindo a manga com outro pedaço? A costura. Tá? Então essa palavra de ligação, ela serve como se fosse realmente uma costura. Então vamos lá, ó. Ligação, o que que eu faço? Coloco a vírgula. Ah, então, professor, eu tenho dificuldade de vírgulas. Fia, é só decorar. Olha lá, ó. Depois da palavra de ligação, você coloca uma vírgula. É isso, não tem como você falar assim, ah, eu não entendi. Colocou a palavra de ligação, coloca uma vírgula. Beleza? Próximo passo, o que que você vai fazer? Você vai colocar o argumento. Ó, isso aqui é só explicação, tá? Opa, perdão, não é colocar argumento ainda não, perdão. Você vai colocar uma frase que chama o argumento. Beleza? Então você vai colocar uma frase que chama o argumento. Que argumento, professor? Ué, a gente fez lá a introdução, tá? Quem está acompanhando vai fazendo mais sentido na cabeça. A gente fez a introdução e a gente sabe que lá no final da introdução eu tenho o argumento 1 e o argumento 2. Abre um pouquinho, Dani. Ó, o que que é o argumento 1? O argumento 1 é aquilo que vai aparecer lá no segundo parágrafo, mas você já anuncia ele na introdução. O que que é o argumento 2? É aquilo que vai aparecer lá no terceiro parágrafo, mas você já anuncia na introdução. Ah, professor, mas o que que é argumento? Argumento é algo que você vai usar para defender a sua ideia. Então, por exemplo, se o nosso texto estiver falando de violência contra a mulher, quais são as causas dessa violência? O que é que você defende que são as causas dessa violência? Você vai escolher duas causas. Argumento 1, argumento 2. No nosso caso, a gente está falando sobre o e-commerce, né? Ah, será que o e-commerce prejudica a venda das lojas físicas? Ah, professor, não prejudica. Tá. O que é que você vai usar para defender que não prejudica? Essas duas coisas vão ser o seu argumento 1 e o argumento 2. É isso. Beleza? Volta lá. Então, ó, lá no segundo parágrafo, você vai trabalhar o A1. Ó, deixa eu pôr bem grandão aqui. Trabalhar o argumento 1. Lá no terceiro parágrafo, você vai trabalhar o argumento 2. Beleza? Ok. Então, voltando para a receita, eu começo com uma palavra de ligação, que já já vou ensinar isso. Depois dessa palavra de ligação, eu coloco uma vírgula. E depois da vírgula, eu coloco uma frase que chama o argumento. Ou seja, é para colocar o argumento 1? Não, eu coloco uma frase que chama esse argumento. Depois que eu coloco a frase que chama o argumento, o que que eu vou fazer? Colocar um mais aqui. Claro que você não vai colocar esse mais, tá? Só para você saber a próxima coisa. Você vai colocar o argumento. Coloque o argumento. E depois disso,
ponto final. Então, olha como você está aprendendo. Como é que começa o segundo parágrafo? Palavra de ligação, vírgula. Frase que chama o argumento, e aí não coloca vírgula em nada, e já coloca o seu argumento depois. E ponto final. Já vai fazer sentido quando eu começar a escrever, mas eu já quero que vocês estão entendendo, ó. Palavra de ligação, frase que chama o argumento e o argumento. Beleza? Tranquilo? Então, a parte principal aqui é o quê? É acontecer o argumento. Essa é a parte principal. Você tem que lembrar que, pô, antes do primeiro ponto final, tem que ter o argumento. Ponto final. Aí, letra maiúscula na mesma linha, o que você vai fazer? Agora você vai justificar ou defender o argumento. O que é isso? Isso a gente chama de comprovação. Então você vai meio que comprovar esse argumento, você vai defender esse argumento. Essa é a parte mais importante. O que você faz agora? Outro ponto final. Ok? Aí você vai colocar palavras de ligação aqui também. Outra palavra de ligação. Beleza? Depois dessa palavra de ligação, tá? Você vai colocar mais uma vírgula. Beleza? E aí você vai fazer uma crítica. Já vou explicar como faz. Você faz uma crítica. Mas perceba, pô, professor, tem bastante coisa. Ó, você vai gravar a sequência. Isso aqui, com o tempo, você vai gravando essa sequência. Coloca, copia isso aqui depois, printa isso aqui, coloca na geladeira. Porque o segundo e o terceiro parágrafo você vai organizar exatamente assim. E perceba que do jeito que eu explico, não tem como errar. Por que não tem como errar? Cara, porque eu já estou dando as vírgulas, eu já estou dando onde estão os pontos finais, é só você fazer. Acabou a frase crítica, obviamente, ó, ponto final e acabou. Acabou. Tá? Então, ó, começa com a palavra de ligação, vírgula. Frase que chama o argumento e coloca o argumento. Beleza? Justifica e defende esse argumento, que é a comprovação, ponto final. Palavra de ligação de novo e faz a frase crítica. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou começar a explicar alguns detalhes para vocês. Ó, sobre a palavra de ligação, sobre essa palavra de ligação aqui, ó, tá? Vou puxar aqui, ó, sobre essa palavra de ligação. Essa palavra de ligação vai funcionar assim. No segundo parágrafo, vai ser uma palavra que você vai usar, que eu já vou passar. No terceiro parágrafo, vai ser outra palavra. Tudo bem? Então, nessa palavra de ligação, no segundo parágrafo você vai usar uma, no terceiro você vai usar outra. No segundo parágrafo, você vai começar sempre com a palavra primeiramente. Porque indica que vai vir o seu primeiro argumento. E a vírgula, né? Depois. No terceiro parágrafo, você vai usar sempre o além disso. Porque essa ligação indica que além daquele outro parágrafo, além daquele outro argumento, você está começando outro. Beleza? Então, essa palavra de ligação no segundo parágrafo vai ser primeiramente, no terceiro parágrafo vai ser além disso. Combinado? Deu para entender? É isso, cara. É isso. Muito bem. E agora? O que você vai fazer? Bom, agora você vai fazer o seguinte. Agora você vai fazer o seguinte. Vamos entender como é que eu coloco essas frases que chamam o argumento. Ó, vem comigo. Tá? O que seria essa frase que chama o argumento? Vamos lá. Ó, exemplos de frases que chamam o argumento. Exemplo de frases que chamam o argumento. Vamos lá? Então, você pode começar assim. Vamos imaginar o segundo parágrafo? Coloca para mim, como é que eu começo o segundo parágrafo? Qual é a primeira palavra do segundo parágrafo?
Qual é a primeira palavra do segundo parágrafo? Deixa um tempinho aqui na tela ainda, Dani. Qual é a primeira palavra do segundo parágrafo? Eu não estou falando da frase que chama argumento. Estou falando qual a palavra. Primeira palavra do segundo parágrafo. Vai. A maioria colocou aí o primeiramente, tem gente que boiou, colocou outra coisa. Vou jogar água benta aí, ó. Presta atenção, tá? Presta atenção. Eu perguntei qual é a primeira palavra do segundo parágrafo. A primeira palavra... Deixa eu fechar isso aqui. Primeira palavra do segundo parágrafo é o primeiramente. Tá aqui, ó. Começo pela palavra de ligação. Qual é a primeira palavra? Primeiramente. Depois do primeiramente, o que eu faço? Eu faço uma frase que chama argumento. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês. Vamos lá. Exemplos de frases que você pode usar para chamar argumento. Então você pode começar. Primeiramente, é importante destacar que... Ticaracatica. Outro tipo de frase. Primeiramente, convém analisar que... Ticaracatica. Primeiramente, é válido observar que... Ticaracatica. Você, ao invés de colocar o eu poderia colocar, primeiramente, observa-se. Pode. Pô, você colocaria assim, tá? Sem problema. Tá? Então, isso são exemplos, tá? Então, qualquer frase que você vai introduzir o argumento. Então, volta aqui, Dani. Ó, abre aí, fazendo favor. Então, você poderia colocar, primeiramente, vale ressaltar... Ó, não usei aqui, não tinha dado esse exemplo ainda. Mas uma frase que seja desse estilo. Uma frase que seja desse estilo. Então, você escolhe alguns exemplos que eu dei, você pode usar esses que eu dei, mas você pode criar a sua frase sem problema, desde que seja nesse estilo. Tudo bem? Agora dá uma olhada aí na tela. Coloca lá, Dani. Ó, uma coisinha interessante. Vê se está dando para entender. Essas frases que chamam argumento, elas vão aparecer nessa receita aqui, Ana Maria Braga. Lembra que eu falei que o segundo e o terceiro parágrafo eles são iguais? Então vamos lá. Como que seria o começo do segundo parágrafo? Primeiramente, é importante destacar que... Ticaracatica. Como que seria o começo do terceiro parágrafo? Aí não é primeiramente. Além disso, só que agora tem que usar uma outra frase, né? Além disso, convém analisar que... Então, você vai escolher. Primeiramente, é importante destacar que, daí lá no terceiro parágrafo. Além disso, convém analisar que... Então, é a mesma sequência, tá? Você só vai mudando essas coisinhas. Beleza? Então, vamos fazer de cabeça? Ó, vou pintando aqui. Vamos lá, ó. Na aula passada, a gente fez nossa introdução e o nosso argumento 1 era que o e-commerce facilita a compra. Então, como que ficaria o começo do segundo parágrafo? Eu não vou escrever ainda, já eu falo por quê. Vamos fazer de cabeça. Ó, eu vou pintando aqui. Primeiramente, vírgula. É importante destacar que um dos benefícios do e-commerce é a facilidade de compra. Lembra que o A1 era facilita a compra? Ó. Um dos benefícios do e-commerce é a facilidade de compra. Ponto. Agora eu vou precisar, depois desse ponto final, eu vou precisar explicar, defender, comprovar o porquê que é fácil. Tá? Então, posso começar lá. Ponto. Essa praticidade está relacionada às diversas formas que um usuário pode fazer a sua compra, seja pela internet, seja pelo computador na sua casa, ou então usando o seu celular ou tablet em qualquer lugar que estiver. Certo? E em qualquer horário. Ponto. Pronto, eu expliquei, eu defendi aquele argumento. Por que é mais prático? Eu defendi ele. Ponto final. Opa, fiz mais essa partezinha aqui. Agora, eu venho para outra palavra de ligação. Agora vamos lá. Quais tipos de palavra de ligação eu vou usar agora? Ó, vem aqui. Opa.
Presta atenção aqui no Bura. Quais palavras de ligação eu vou usar agora? Ó. Ligação no fim do parágrafo. Quais palavras que você vai usar como ligação no fim do parágrafo? Agora eu não estou falando de ligação lá no começo, tá? Você vai escolher uma dessas aqui, ó, por exemplo. Então, logo, sendo assim. Ah, professor, pode o portanto? O portanto também pode, mas eu quero guardar ele lá para o quarto parágrafo. Então, usa uma dessas três aqui. Lembrando que você vai usar uma no segundo parágrafo e outra no terceiro. Se você usar o então no segundo parágrafo, lá no terceiro você usa o logo. E por aí vai. Tá? Então, vamos voltar aqui. Imagina que eu falei tudo isso, tá? Vou fazer outra frase de cabeça. Primeiramente, frase. É importante destacar que um dos benefícios do e-commerce é a praticidade de compra. Ponto. Isso se justifica pois o usuário pode realizar as suas compras ou pode realizar suas... não quero falar compras, pode adquirir aquilo que deseja no computador, na sua casa, ou então usando o celular, tablet, em qualquer lugar e horário que esteja e que prefira, ou que queira. Ponto. Aí eu cheguei nesse final aqui na ligação. Eu vou fazer uma crítica. Tá? Logo, é possível perceber, ou logo, fica evidente, vamos mudar. Logo, fica evidente que o e-commerce ou que as compras pela internet são importantes, sim, para a sociedade, mesmo que não substituam as lojas presenciais. Então, ó, lembra que eu falei que ela não vai matar a loja presencial? Então, é importante fazer essa observação. Então, logo fica evidente que as compras online são importantes para o desenvolvimento do país, tá? Mesmo que elas não substituam, ou mesmo que elas não tenham a intenção de substituir as lojas físicas. Pronto, fiz a minha frase final, a minha frase crítica, a minha conclusão. Beleza? Então, essa frase crítica, gente, é uma conclusãozinha que você faz. Tá? Essa frase crítica é uma é uma conclusão que você faz. E aí acabou o parágrafo, tá? E aí fechou esse parágrafo aqui, tá? É isso. Para você não esquecer, quais são as partes mais importantes então? Tá? As partes mais importantes que nós destacamos aqui foram as seguintes. Ó, vou colocar aqui. Tanto no segundo e terceiro parágrafos. É o ACC. 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 O que é isso? Tá? É o argumento, é a comprovação e é colocar no final a frase crítica. Tá? Então, professor, mas na aula passada você fez a introdução aqui de exemplo, né? Você foi escrevendo, e eu vou escrever para vocês, mas na aula da semana que vem. Porque eu já fiz a minha introdução, na verdade. Eu só não escrevi, mas eu já falei ela inteira aqui para você. Se você prestou atenção na aula, falei ou não falei? Coloca no chat aí. Abre aí, Dani, para eu ver melhor. Ó, falei ou não falei? Eu não falei? Eu não escrevi, mas fala para mim. Falei ou não falei o segundo parágrafo inteiro para vocês? Falei, né? Falei, pô. Aí. Então, semana que vem eu vou colocar aí no papel o segundo e o terceiro parágrafo. Mas você já tem a receita do segundo e do terceiro parágrafo. O que você vai fazer agora? Eu quero que você sozinho tente fazer a sua redação. Para que na semana que vem, vou deixar uma tarefa, para que na semana que vem você compare com o meu segundo e com o meu terceiro parágrafo. Então, tarefa da semana: fazer o seu segundo e o seu terceiro parágrafo. Tudo bem? Semana que vem eu vou fazer o meu e você vai comparar comigo, tá?
Você já tem um exemplo aí que eu dei, que eu não escrevi, mas eu falei. Ah, professor, posso pegar a sua ideia? Pode, mas pode ir modificando uma coisa em outra. Sem problema nenhum. Mas pode pegar a minha ideia. E semana que vem eu faço aqui no papel o segundo e o terceiro parágrafo para vocês terem de exemplo aí. Mas treine. Porque mais importante que assistir, ou mais não, mas tão importante quanto assistir a aula de redação, aprender aqui a teoria, é importante você ir agora para a prática. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Coloca o Insta fazendo um favor. Coloca lá no Instagram, vai lá na última foto, escreve hashtag eu vou, tá? @Thiago_Buranello. Printa aí fazendo um favor. Eu vou dar um salve aqui. Printa lá e marca aula de redação top. Se você não achou top, só coloca aula de redação. Tá? E aí escreve hashtag eu vou. E marca lá o meu Insta para eu poder compartilhar no Story. Fechou, galera? Maravilha? Estamos juntos? Então eu vejo vocês segunda-feira aqui no canal, no vídeo gravado às 19 horas. E depois, quarta-feira, tem a nossa live para eu corrigir essa tarefa e para conversar com vocês sobre essa tarefa. Às 19 horas também na quarta-feira. Fechou? Beijos e abraços, tamo junto, até a próxima semana. Tchau, 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 tchau. Valeu!